Então, amados, o Senhor, Ele colocou algo no meu coração nesses dias e eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas 17. Se você estiver em casa, não tiver com a Bíblia na mão, pega o celular, abra aí o aplicativo, mas não deixe de acompanhar a leitura conosco. Lucas 17, a partir do versículo 11, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então eu gostaria de convidar você para orar ao Senhor neste momento. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. A tua palavra é a verdade, Pai. E nós cremos que ela é boa para as nossas vidas. Ela é quem tem nos direcionado para o caminho dos céus. Obrigada, Pai, por toda inquietação caindo por terra agora, em nome de Jesus. Nós declaramos nossa mente cativa a Tua palavra, nossos ouvidos atentos e o nosso coração ensinável. Um solo fértil, Pai, para receber aquilo que o Senhor depositará em nós. E em breve, Pai, colheremos os frutos daquilo que brotará a partir desta palavra semeada em nós. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Então, amados, uma das coisas que o Senhor ele tem trazido muito ao meu coração nos últimos dias é a questão da gratidão. E dentro daquilo que precisamos ser gratos ao Senhor, nós vamos entender que a gratidão ela atrai o favor de Deus. E aí o favor em todos os aspectos. Mas hoje eu gostaria de focar na salvação. E nós só alcançamos a salvação do Senhor a partir do momento que temos um coração grato. Às vezes, a nossa necessidade humana, ela vai nos empurrar para buscarmos Jesus. É muito comum, às vezes até as pessoas que dizem não acreditar em Deus, num momento de necessidade, de desespero, vão dizer assim: Deus, venha cá. Então, ai meu Deus, e agora? Só que nós não podemos viver dessa forma. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer quem Deus é na nossa vida. E Deus, Ele não é na nossa vida apenas pelo que Ele faz por nós. Apenas pelo que Ele nos dá. Mas principalmente pelo que Ele já fez antes que eu e você existisse. Ele já cuidava de nós. Ele já tinha um plano preparado para as nossas vidas antes mesmo de nós existirmos. Mas, mais do que isso, nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor, com o coração grato, por quem Ele é.
E para isso nós precisamos conhecer quem é o nosso Pai. E aí no versículo 13, né? Quando a gente começa a ler esse texto, depois a gente vai para alguns outros livros, mas a comunidade evangélica Proclamar, ela faz a leitura bíblica anual. E nós estamos acompanhando, né? Terminamos, hoje iniciamos um livro novo, né? Ontem nós terminamos o livro de Lucas. E durante esses dias que a gente vem lendo o livro de Lucas, a gente vai ver a trajetória de Jesus, ver os milagres. Domingo nós fazemos a reflexão e uma das coisas que a gente viu é que Lucas, por ser médico, ele traz os milagres, muitas vezes de uma forma muito mais descritiva. Ele muitas vezes ele traz os detalhes que a gente não encontra nos outros livros dos evangelhos. Talvez justamente por conta da sua profissão. E aí, essa passagem, ela me chamou muito a atenção. Eu já tinha lido, mas o Espírito Santo, ele começou a tratar comigo. Eu não vou dizer que foi com Leide, nem foi com Renato. Deus, ele tratou comigo. E ele me fez pensar sobre o quanto eu tenho sido grata. Diante de tudo que ele já fez. Diante do que ele faz. E diante do que ele é. Isso me inquietou muito esses dias. Inclusive, essa semana eu até partilhei com alguns dos irmãos. Eu acordei pela madrugada e eu orei. E voltei a dormir. E quando eu dormi, eu tive um sonho. E esse sonho me levou a pensar sobre isso também, né? A urgência que nós precisamos ter em ser tão gratos a Deus por tudo que Ele já fez por nós, que nós precisamos fazer alguma coisa. A gente não pode simplesmente aceitar o que Jesus fez, o que Deus ele preparou para nós, como se fosse uma obrigação do céu e pronto, está resolvido. Eu recebo e fico aqui de cara para o ar achando que está tudo certo. Não, amados. A palavra diz que o Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Então, nós não fomos chamados para estar simplesmente vendo a vida passar. E aí, nesses versículos, né, a gente percebe que Jesus ele estava a caminho de Jerusalém. Né? Ele estava se dirigindo para cumprir o seu chamado. E aí, ao longe, as pessoas chamavam. E aí, pessoas necessitadas que ouviram em algum momento falar sobre Jesus. Como a gente vê muitas pessoas aí fora ouvindo falar de Jesus. Porque nós pregamos o Evangelho, nós saímos, né, nós fazemos eventos ao ar livre, nós ministramos nas redes sociais e a gente fala de Jesus. A gente diz que Jesus cura, a gente diz que Jesus salva, a gente diz que Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu acredito que todo mundo que está aqui, se eu sair de um por um, todo mundo vai ter algo que o Senhor fez na sua vida para contar. E muitas pessoas estão lá fora ouvindo sobre essas coisas, mas estão distantes. Mas na hora da necessidade, essas pessoas vão gritar, como esses 10 homens fizeram. E eles estavam distantes, excluídos, porque a lepra era algo que impedia eles de estarem no meio da sociedade, no meio das pessoas. Mas eles tinham uma necessidade e eles gritaram. Mas nós vemos, né? Sabemos que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E aqueles homens, eles tinham fé. Porque eles ouviram falar de Jesus. Eles creram em Jesus e clamaram por Jesus.
E aí a palavra diz que quando eles pedem para Jesus ter, né, piedade deles, compadecer-se deles, né? Jesus diz o seguinte: vão mostrar ao sacerdote. Por quê? Naquela época, quando as pessoas, né, hoje a doença para a lepra é hanseníase, né? Então hoje já tem tratamento, as pessoas já podem ser curadas. Mas naquela época não era uma coisa simples como é hoje. Você vai no posto de saúde, procura a agente de saúde Leide. Ela vai encaminhar você e você toma, né? Procura enfermeiras, temos 2. E aí faz um tratamento. Não, naquela época as pessoas morriam com a lepra. As pessoas perdiam pedaços dos seus corpos, os dedos. Tinha pessoas que perdiam o nariz. E aí essas pessoas, algumas delas, né, faziam tratamento com ervas ou com o que fosse, e se por acaso ficassem curadas, elas precisavam ir para o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote ia averiguar se realmente essa pessoa estava curada, ia determinar qual o sacrifício que precisava ser feito para que essa pessoa se tornasse pura novamente, pudesse voltar ao convívio com as pessoas. E aí, se você perceber, o texto não diz que Jesus fez nada. Nada. A gente tem muitos milagres na Bíblia que Jesus cuspiu no chão, fez um lodinho, botou no olho, que Jesus mandou tomar banho no rio, que Jesus falou, né? Que Jesus pegou pela mão e levantou. Nesse texto você não vê Jesus fazer nada. Jesus disse para eles: vão se mostrar ao sacerdote. E aí eu pergunto: quantas vezes tudo o que nós precisamos é ir? Recebemos uma direção do Senhor e a única coisa que a gente precisa é ir. E muitas vezes nós não vamos. Porque a gente fica esperando um letreiro luminoso dizendo o que é para fazer. A gente quer que o anjo apareça para a gente e diga o que é que a gente tem que fazer. A gente quer um sonho de revelação, a gente quer uma visão, a gente quer que o pastor Adriano chegue e diga: você tem que fazer isso. Quando, na verdade, a direção já foi dada. Deus já disse para você: faça, vá, diga. Eu fiquei tão feliz no dia que a irmã Yane veio dar o testemunho dela, porque às vezes é exatamente isso. A gente começa a perguntar: será mesmo? É mesmo para eu ir? É mesmo para eu falar? E a gente impede muitas vezes o agir de Deus naquele momento. Não a vontade de Deus, porque a vontade de Deus vai se cumprir independente de mim ou de você. Mas às vezes nós deixamos de viver milagres por não simplesmente obedecer. E aí nós vemos que eles vão. E quando eles saíram de perto de Jesus, eles continuavam leprosos. A Bíblia diz que eles foram. E aí, o versículo 13 vai dizer o seguinte: um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Ele estava indo. Ele simplesmente foi, crendo naquilo que Jesus disse. Vá e mostre. Se era para mostrar, tinha que mostrar que estava curado. Mas aí alguém ali, no meio daqueles 10 homens, antes de se mostrar, percebeu. Talvez tenha sido um que tinha as mãos feridas e ficou mais fácil de ver. Mas aí ele percebe que não tem mais as feridas, que a doença não está mais nele, e ele imediatamente volta.
E ele vai louvar ao Senhor pelo feito. Não é? Infelizmente, nem todos reconhecem o que é dado por Deus. E aí, o próprio Jesus, ele questiona e ele argumenta que, na verdade, era um estrangeiro. A palavra diz, né, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E se a gente pensar, quem seria o estrangeiro entre nós? A gente pode dizer que é alguém que diz que não ser cristão. A gente pode dizer que é alguém que diz não crer em Deus. Alguém que até diga que Jesus foi um ser iluminado que veio à Terra, mas só isso, parou por aí. Que Jesus era uma pessoa muito boa, de coração puro, mas era só isso. Às vezes a gente acha, não é, que só nós cremos. E às vezes a nossa fé não está ligada à nossa gratidão. Porque um dos sinais da nossa fé em Deus é um coração grato. Porque se eu sou grata porque eu reconheço o que Jesus fez. Como é que eu vou ter gratidão se eu não reconhecer? É impossível. E às vezes, né, eu aprendi que a gente precisa ter muito cuidado para não tornar natural as coisas espirituais. E às vezes a gente está tão acostumado. Eu tinha uma angústia muito grande, porque eu dizia que eu não sabia quando foi que eu tinha aceitado Jesus, porque eu nunca aceitei Jesus. Aí eu dizia assim, meu Deus, todo mundo tem um dia que nasceu de novo e eu não tenho esse dia. E eu ficava, aquilo me incomodava. Por quê? Quando foi que eu nasci de novo? Tu sabe, Cecília, quando tu nasceu de novo? Sabe, Renato? Renato sabe o dia, a hora, o mês, o minuto, o segundo. Não é? Eu não tinha, isso me angustiava. Por quê? Eu já nasci crente. Né? Eu já nasci, alguém já disse, ó, tu é crente, pronto. Então eu cresci. E por muitos anos, eu não tinha tanta gratidão. Porque eu não tinha reconhecimento do que era ser cristão. Eu só era crente. Porque o povo disseram que eu era crente, então eu era crente. Né? Minha mãe dizia, e para mim ser crente era muito chato. E talvez você que esteja nos assistindo essa noite, seguindo as nossas redes sociais, em algum momento, você para e pensa assim, ser crente é muito chato. Porque era assim que eu achava por muitos anos, viu? Meu Deus, ser crente é muito chato. Ser crente é só não fazer nada, porque minha mãe dizia assim, você não pode, você é crente. Eu dizia, meu Deus do céu, crente também não pode nada. Crente não faz nada. Então, para mim, ser crente era muito chato. Por quê? Porque eu não tinha o reconhecimento do porquê eu era crente. Eu não tinha um coração grato pelas coisas que Deus tinha feito. Eu não sabia. Eu ouvia as pessoas falar e eu sabia que Jesus morreu na cruz, né? Eu sabia da Páscoa, né? E é por isso que é tão importante, né? Tá aqui a nossa líder dos Kids. E como é importante trabalhar desde a infância, não é? O sentido do que é ser cristão, do que é viver o Evangelho. E aí, nós entendemos que, a partir desse reconhecimento, nós começamos a ter gratidão pelo Senhor. Porque nós vamos entender o que foi que aconteceu na nossa vida. E um dia, eu estava no culto, e aí era um culto de Santa Ceia. E naquele dia me deu uma urgência no meu coração. E eu passei a achar que todo mundo que estava ali ia para o céu, menos eu. Para mim, todo mundo que estava ali ceava, e eu era de um ministério em que a ceia só era para membros, e aquilo me bateu um desespero.
E eu não vi a hora do culto terminar, porque eu queria ser parte. Eu queria também ir para o céu. E aí, conversando um tempo depois com os meus pastores, eu entendi que foi naquele dia que eu nasci de novo. Foi quando me veio a urgência, o reconhecimento de que eu era parte de algo muito maior. Que ser cristão era saber que eu tenho um pai, que eu tenho um Deus que pode todas as coisas, um pai que me ama, que deu o seu filho amado para morrer por mim. Mas, infelizmente, tem pessoas que não reconhecem a grandeza de Deus na nossa vida. Tem pessoas que vão achar que é porque sabem, e aí conseguem. Tem pessoas que vão achar que é porque tem dinheiro, tem força, tem beleza, tem sabedoria. E aí conseguem. E aí tem gente que acha que é porque o homem deu. Né? Às vezes a gente ganha presentes de pessoas queridas. E às vezes a gente ganha presente até de desconhecido. Eu ganhei um presente no Dia das Mães, não tenho a menor ideia de quem foi que deu. Alguém estava distribuindo presente na vizinhança, entregou o meu filho, ele entrou dentro de casa, mãe, feliz Dia das Mães. Aí eu disse, quem deu isso? Ele disse, o homem. Até hoje eu não sei quem foi esse homem, mas eu ganhei o presente, né? Só que a gente precisa entender que o coração do homem não é bom. Nós somos bons em Deus, mas o coração do homem não é bom. A Bíblia diz isso. Mas o Senhor pode levar e inclinar o coração dos homens para abençoar a minha e a sua vida. Então, até mesmo quando alguém diz, Diego, gosto tanto de tu, Diego. E aí, vou te dar um presente, Diego. Seja grata ao Senhor, bem mais do que a pessoa que te deu o presente. Porque é o Senhor que nos inclina. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo de eu comprar uma roupa, acho que já aconteceu com a irmã Yane. A gente compra uma roupa e não consegue usar a roupa. E aí a roupa fica lá, você pega a roupa para vestir, e aí você desiste de vestir aquela roupa, deixa a roupa lá. Até que um dia o Espírito Santo faz assim, dê. E ainda diz para quem é para você dar. Aí você percebe que a roupa não era para você, você não comprou a roupa para você. Deus, ele já tinha alguém para aquela roupa. Você foi só o canal. Então, da mesma forma, vai acontecer com pessoas que vão abençoar a sua vida. E aí você acha assim, poxa, fulano gosta tanto de mim. Quando, na verdade, é o cuidado de Deus para com a nossa vida. Então, a gente precisa estar alinhado e ter gratidão ao Senhor por tudo. E aí, o versículo 18, ele diz o seguinte: não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E aí muitas pessoas, por não conseguir enxergar que muitas das coisas que nos acontecem, dos presentes que recebemos, não é? O ano passado eu vivenciei algo que assim, eu disse, poxa, que bom, Deus é muito bom comigo. Até eu entendi que eu ganhei por tabela, mas que o presente não era meu, não. Eu estava na fila para fazer a cirurgia já há 1 ano e meio. E aí todo mundo que eu conversava dizia assim, Adna, faz uns 4 anos que eu espero. No SUS, minha filha, olha, 3 anos para lá. Eu encontrava outra, 3 anos, Adna, que eu estou esperando. Meus exames já venceu, eu vou ter que fazer de novo. Eu dizia assim, meu Deus do céu, eu já faz 1 ano e meio, quando isso vai acontecer? E aí um belo dia o telefone toca. Olha, você tem que vir segunda-feira que você vai operar na quarta. Gente, olha, que alegria minha, fiquei tão feliz. Né? Olha, agradeci tanto, Deus é tão bom comigo, que o povo está aí há 3 anos, 4 anos, e eu, glória a Deus, e aquela alegria. Só que eu achava que era porque, né, Deus quis me dar.
E aí eu fui para o hospital. Me internei na segunda-feira para a cirurgia na quarta. Na quarta, a cirurgia cancelada. E aí eu tinha ficado num quarto na enfermaria. E os pacientes bariátricos, eles ficavam numa sala no spa. E a sala estava ocupada com 2 pessoas. E aí a outra pessoa tinha feito a cirurgia e ia receber alta na quarta-feira. E eles me transferiram para esse lugar. E quando eu cheguei lá, eu encontrei uma mulher que estava internada há 3 meses lá. Porque o caso dela era grave, ela tinha que perder muito peso ainda internada, então ela já estava lá no hospital há 3 meses. E aí eu fiquei triste, eu disse, poxa, não vai ter minha cirurgia hoje, tal. Aí, não, a gente vai ver, vai remarcar, mas você não vai para casa. Todo mundo que não operava ia para casa. E aí o médico disse, você não vai para casa, você vai ficar no hospital. Isso está certo. E aí eu comecei a conversar com aquela mulher, né? E ela começou a falar da vida dela, era cristã. Então a gente começou a fazer culto. Toda noite a gente fazia culto na enfermaria, o povo juntava, vinha dos outros quartos. Quando eu vi, lá vinha enfermeira doida, porque tinha 14 pessoas dentro do quarto, o povo cantando. Aí vinha a enfermeira, mandava cantar baixo, aquela agonia. E aí a gente voltava para o quarto da gente e ficava conversando, durante o dia, durante a noite. E aí um dia ela disse assim, você trabalha com o quê? Eu disse, eu sou psicóloga. Aí ela disse, e psicólogo faz o quê? Eu disse, ajuda as pessoas a resolver os problemas, às vezes a falar das coisas que guarda. E aí aquela mulher, ela começou a falar sobre a vida dela, das mágoas que ela tinha, dos sofrimentos que ela tinha passado, da dor que ela tinha guardado e nunca tinha dito nada para ninguém. E naquele momento, eu fui usada por Deus para ajudar aquela pessoa. Porque era alguém que eu, humanamente falando, não encontraria em lugar nenhum. Morava numa cidade do interior, não ia encontrar. E aí eu lembro do dia que ela disse assim, eu tenho certeza que foi Deus que lhe trouxe aqui, porque eu nunca tinha falado de ninguém, para ninguém sobre isso. E ela chorou muito, a gente orou. E aí era como se ela tivesse mudado, que ela estava sempre triste, chorando, e aí aquilo mudou nela, né? E aí, na segunda-feira seguinte, eu fiz a minha cirurgia. Na quarta-feira, eu recebi alta. E foi o dia dela fazer a cirurgia dela. E aí, eu recebi alta, me despedi dela. Ela foi levada para o bloco cirúrgico. E eu voltei para casa. E aí, 2 dias seguintes, eu procurei saber como é que ela estava. E aí, ela tinha feito a cirurgia, tinha tido um problema, estava na UTI. E no 3º dia, infelizmente, ela faleceu. E naquele dia, eu me vi tão pequena. Porque eu entendi que não era sobre mim. Não era a minha cirurgia. Não era porque eu era boazinha e Deus me deu um presentinho. Não. Deus tinha algo para fazer na vida daquela mulher. E Ele me levou até lá. Para que aquela mulher não morresse com o coração cheio de rancor, com o coração cheio de raiva. E aí eu fui tão grata a Deus, por ter sido canal. E aí, o segredo, quando a gente se dispõe, quando a gente é grata ao Senhor, é impossível que saiamos de mãos vazias. Porque aí a Bíblia vai dizer que Ele é galardoador. Às vezes você diz assim, ai meu Deus, eu já faço tanto. Eu faço isso, faço aquilo outro, ajudo fulano e não sei quem, não sei quem. Não faça para pessoas. Faça para Deus. Seja grata ao Senhor pela oportunidade que Ele lhe dá de poder ser canal de bênção na vida das pessoas. E aí, como presente, porque eu entendi que eu não fui por causa da minha cirurgia. Foi um brinde. A minha cirurgia foi o brinde. E aí, a minha gratidão e como eu pedi perdão a Deus. E a partir daquele dia, sabe, eu sempre oro ao Senhor e digo assim, Deus, que eu esteja disponível. Que eu seja disponível.
que eu possa estar aberta a fazer a sua vontade, para poder abençoar. Porque eu só tive entendimento do que aquela conversa com aquela mulher fez depois que eu vi que ela morreu. E era a última oportunidade dela de não morrer com o coração cheio de rancor, de mágoa. E aí a gente vê no texto que às vezes as pessoas, por não reconhecerem a grandeza de Deus, elas roubam a glória de Deus. Veja como é sério. Porque nós estamos aqui para a glória de Deus. Está aqui os meninos que são líderes. E essa semana a gente teve um evento e me convidaram para participar. E a minha oração, pedi oração à equipe de líderes. E a minha oração para Deus era: Deus, que o seu nome seja glorificado. Porque nós somos falhos. E se nós insistirmos em querer aparecer, nós vamos passar vergonha. Porque não é sobre nós, não é para nós, é para Ele. Então, tudo o que nós fazemos tem que glorificar o nome do Senhor. E aí a gente vê no versículo 18, exatamente Jesus dizer isso. É para a glória de Deus, é para glorificar aquele que pode todas as coisas. E aí, diante de tudo isso, a gente entende que quando somos gratos, a recompensa vem. E o versículo 19 diz que Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E eu até já disse aqui, em outro momento, não é? Que a gente fala muito de salvação, e às vezes a gente pensa em salvação só como ir para o céu. Ou, tem gente que nem pensa nisso, tem gente que pensa em só em não ir para o inferno. E tem muita gente perdendo de viver o melhor do evangelho por causa disso. Oxe, eu quero ir para o inferno nada. Oxe, sou crente para não ir para o inferno. Isso é o mínimo. Minha gente, a gente precisa ser crente para sentir a presença de Deus. A gente precisa ser crente para ter o Espírito Santo dentro. A gente carrega o próprio Deus. A gente precisa ser crente porque a gente vai ter a vida eterna ao lado de Deus. Porque o inferno, aí tem gente que vive por medo, aí nem vive o melhor do ser cristão, porque não tem as experiências com Deus, não ouve a voz de Deus, não tem intimidade, porque só tem medo do inferno. E nem vive o mundo. É feito a pastora disse, é maior estar no mundo, meu filho. Por quê? Porque Deus conhece o coração. E se Deus sabe que você está ali só por medo, não está vivendo o evangelho, não. O evangelho é boas novas. E o que é que tem de bom em medo do inferno? Não tem nada de bom. Aí a pessoa fica desejando o mundo, mas com medo do inferno não vai. Tá pecando do mesmo jeito. Segundo a minha pastora, né? O diabo ele não quer saber de boas intenções, não. Então nem adianta ter a boa intenção se você não está agindo à altura. Então se você está aqui, poxa, eu vou ser crente, porque eu acredito no inferno, eu não quero ir para o inferno. Mas aí você fica pensando ali no pecado, namorando com o pecado. Deus não se divide. Não tem como adorar dois deuses. Então, ou você vive como filho, que ama seu pai, que anseia, e a gente agora, eu acho que não é só eu que vive Jesus, Maranata, venha-se embora, Jesus. Não é? Ou você vive desse jeito, ou você está perdendo tempo dentro da igreja, porque você não está vivendo o evangelho. Você está igual aos fariseus. Sepulcro caiado. Só a fachada. Mas por dentro é pensando no pecado. De vez em quando bota um pezinho lá e volta. Não, amados. Saber quem nós somos, quem é o nosso Pai. Isso é que é ser cristão. E depois que eu tive o entendimento, minha mãe querendo ou não, meu pai querendo ou não, quem quisesse ou não, nunca mais eu quis deixar Jesus. Porque eu entendi
entendi, meu Deus, o que é ser crente de verdade. O que é ter o próprio Deus morando em mim. E aí, quando nós não reconhecemos Deus em todas as coisas, nós negamos o sacrifício da cruz. E vejam como isso é sério. Por quê? Porque quando a gente não reconhece Deus em todas as coisas, a gente começa a achar que é a gente que faz as coisas. Eu costumo dizer que eu tomo remédio, mas antes de eu tomar o remédio, eu ainda oro pelo remédio. Porque se Deus não quiser, nem o remédio vai fazer efeito. E aí, a gente vai agora lá para Efésios, que Renato até falou já hoje em Efésios, né? Eu amo isso, porque é o mesmo Espírito, amados. É o mesmo Espírito. Nós somos um corpo. E o Senhor, Ele vai tratando conosco. Talvez você até esteja assim em casa pensando, poxa, essa semana eu estava pensando sobre isso. E aí no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Não adianta você achar que porque aceitou Jesus e aí recebeu todas as bênçãos celestiais, você está bombando. Não, querido. É nele. E você precisa reconhecer Cristo. Você precisa reconhecer que você só tem direito a todas essas bênçãos pelo sacrifício da cruz. O versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Adianta eu estar na igreja só porque eu estou com medo do inferno? Não. Porque senão eu não vou estar santo e irrepreensível. Eu vou continuar com o pezinho lá, amando e desejando as coisas do mundo, mas aí estou aqui na igreja com medo do inferno. Não funciona, não é desse jeito. O verso 5 diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E aí a palavra vai dizer que graça é favor imerecido. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, não é porque a gente é bonzinho. Não. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Nós não merecíamos nada. Mas o amor dele nos alcançou. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí muitas vezes a gente não consegue ser grato ao ponto de reconhecer isso. A gente é grato porque recebeu o salário, a gente é grato porque comprou um carro novo. Eu vou comprar também, Jesus. A gente é grato muitas vezes pelo alimento que está na nossa mesa. A gente é grato pelo casamento. A gente é grato pelas coisas. Mas antes de todas as coisas, querido, nós precisamos ser gratos ao Senhor pelo plano que já existia antes que eu e você nascesse. Quando nem existíamos, o Senhor, Ele já preparou tudo para nós. E a gente precisa ser grato por isso. E aí lá na cruz, Jesus não conquistou só a salvação. Ele conquistou todas as bênçãos espirituais. E aí ele conquistou o acesso ao Pai. Porque antes havia um véu que impedia o nosso acesso. E aí eu tinha que ir lá pedir para alguém falar com Deus por mim. Mas hoje você tem esse acesso. E às vezes a nossa ingratidão não nos permite acessar isso.
A nossa ingratidão não nos permite sentar no colo do nosso pai e dizer: pai, eu estou aqui porque eu preciso falar com o Senhor. Às vezes a gente continua do lado de fora do templo e costura o véu de novo com a nossa ingratidão. Nós recebemos cura divina, nós recebemos proteção. A Bíblia diz que nós pisaremos o mal e o mal não nos fará dano algum. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos para não deixar a gente tropeçar. Isso é cuidado, isso é amor. E às vezes a gente é ingrato. E a gente fala tanto, né? Cada louvor que foi cantado trouxe algo dentro daquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. A gente pede o avivamento, hoje é culto de avivamento. A gente pede a presença, a gente se rasga. E às vezes a gente não reconhece a grandeza de ter o Espírito Santo dentro. De ser templo e morada. E a gente trata como se fosse uma coisa normal. Onde é que é normal ter Deus dentro da gente? Mas às vezes no dia a dia é tão natural, tão banal, e a gente é ingrato. Mas nessa noite, eu oro a Deus para que você reconheça o sacrifício de Jesus. Para finalizar, em Efésios 2, o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amados, nós temos o maior dos motivos. Amém pela nossa saúde. Amém pela vida dos nossos filhos. Obrigada, Pai, pelo nosso sustento, pelo nosso trabalho, pelo nosso pão de cada dia. Mas, Pai, nós queremos nessa noite te agradecer pela cruz. Foi na cruz, Pai, que você trouxe para nós vida abundante. Foi a cruz que nos deu acesso a você, Pai. Pai, eu oro para que cada coração nessa noite reconheça, Pai, a grandeza do sacrifício de Jesus. E nós queremos dizer nessa noite, Pai, o quanto somos gratos a você pelo plano de salvação. Porque antes que fôssemos gerados, você já tinha escrito uma história de redenção para nós, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que você conquistou em Jesus para nós. Nós não merecíamos, mas a tua graça nos alcançou.